Olá, olá. Eu sou o Zé Anésio do Raio-X dos Afetos e eu gostaria de conversar com vocês, uma conversa aqui bastante sem roteiro, um bate-papo mesmo sobre esses momentos em que a gente meio que não sente o sabor da vida, sabe? Eu queria saber se vocês têm vivenciado essa experiência de às vezes sentir que tá fazendo tudo no piloto automático ou sentir que tá faltando alguma coisa a fazer que dê propósito para a vida, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, em que a polarização política é levada a níveis extremos, em que ao invés da gente ter na esfera política algum auxílio para enfrentar os problemas da pandemia, a gente tem uma polarização que dificulta que a gente encontre soluções para esse problema que a gente tem vivido aí, o surto do coronavírus, e a gente vê tudo virar de cabeça para baixo, as coisas parecem não ter o mesmo sentido que tinham antes. A gente não tem a mesma rotina, não tem o mesmo cotidiano, e a gente se sente pressionado a voltar a viver a vida que a gente vivia antes. Mas os hábitos de consumo, o modo como as relações se estabeleceram, tudo isso é colocado em questão. Eu queria saber de vocês, se diante disso alguém tem sentido esse sentimento de falta de sabor diante da vida. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu tenho visto muitas pessoas reclamando disso, em desabafos nas redes sociais, em alguns conteúdos aí pela internet. Obviamente não tenho convivido com muitas pessoas pessoalmente, né? Apenas eu e minha esposa, mas nos meios virtuais eu tenho visto muita gente falando disso. Não quero trazer uma reflexão pronta, eu quero primeiro perguntar algumas coisas, ouvir de vocês e futuramente poder aprofundar um pouco mais sobre isso, porque eu sinto que as pessoas estão. Os corpos das pessoas estão exaustos. Não quer dizer que os corpos estejam trabalhando fisicamente mais, como se a gente estivesse carregando mais peso, ou correndo uma distância maior, ou qualquer coisa no sentido tradicional que a gente tem de esforço físico no senso comum, né? O corpo da gente, ele carrega também o peso da chamada mente da gente, né? Então, toda a carga mental, toda a carga psicológica, toda a carga das expectativas sociais, ela só pode ser carregada pelo corpo, né? Pensando a nossa mente como um fenômeno que se dá através das sinapses do nosso cérebro faz parte do nosso corpo. Mas enfim, não é só no nosso cérebro que o nosso psiquismo tá. Ele está no nosso corpo inteiro, de forma integral. Nós, seres humanos, somos seres integrais. Por mais que a filosofia ocidental, europeia, há alguns séculos, tenha criado essa ideia da separação da mente e do corpo, num plano ideal distinto do plano físico, do plano material, a grande verdade é que o nosso corpo é a sustentação de tudo que a gente vivencia, das nossas dores e das nossas alegrias, das nossas ideias, das nossas emoções, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, das nossas expectativas. E o corpo da gente às vezes sente o peso dessa demanda excessiva ou dessa falta de sentido. Às vezes é por peso demais, às vezes é por falta de peso também. Às vezes tudo que a gente está fazendo não tem peso suficiente, não tem sentido suficiente pra gente. E às vezes a gente não consegue sentir o sabor das coisas. Eu tô usando essa analogia de não sentir sabor porque
é um dos sintomas, né, do coronavírus aí, do qual a gente tem falado tanto. E eu queria saber de vocês se vocês têm sentido essa, esse sintoma aí, né, mais ou menos nesse momento, se tá tudo igual, se a falta de paladar é igual a que já existia antes, ou se talvez esteja acontecendo o contrário para alguns de vocês aí, estejam agora sentindo o sabor da vida mais do que nunca, ou mais do que antes da pandemia começar, não sei. Eu ouvi de vocês um pouco isso, porque eu tenho visto muitos relatos de pessoas tendo mais pesadelos do que antes, relatando um aumento de pesadelos nesse período, as pessoas se questionando por que, que eu tenho que cumprir padrões como se nada tivesse acontecendo, manter a distância em casa, os mesmos padrões de sempre, meu trabalho, enquanto corpos estão se amontoando. A gente tem hoje mais de 8.000 mortes oficiais, sem falar da subnotificação, quantas vezes mais são os números reais, né? A gente não tem como saber, tenta deduzir ainda assim por aproximação. Tá fazendo sentido a gente tentar fingir normalidade no meio disso tudo? Esse modo de vida que a gente vive, em que a gente trabalha para receber um salário, para comprar o que a gente precisa, para gastar, para consumir, e aí se sentir feliz ou se sentir pleno e satisfeito a partir desse consumo. Esse modo de vida é o que a gente quer viver para as nossas vidas? Realmente é isso que nós somos? É isso que nossas almas merecem, que nossos corpos merecem? É viver esse ciclo infinito e repetitivo de vender nosso suor para trabalhar, para receber um salário, para consumir, para fazer a economia girar e ficar desesperado quando a economia não gira, porque a nossa vida piora quando a economia não gira, sem que necessariamente a nossa vida melhore quando a economia gira? Será que não existe um propósito maior para a nossa vida coletiva do que apenas sermos ratos de laboratório nisso tudo? E será realmente que o ser humano é isso? É esse egoísmo? É esse desejo pelo fascismo? É o desejo pela morte do outro, pela morte do inimigo, de quem pensa diferente? É comemorar quando alguém não recebe um auxílio que está atrasado? É zombar de uma queixa de atraso de auxílio, chamar de vagabundo uma pessoa que você nem conhece, porque ela nas redes sociais está criticando o presidente que você defende, que você idolatra? Será realmente que o melhor exemplo que a gente tem do que é a humanidade são os bolsomínios que adoram o Bolsonaro e o seu governo como se fosse um deus e que odeiam qualquer um que pensa diferente? Será que isso é a essência do que é o ser humano? E tudo que é diferente disso, por exemplo, nós que nos incomodamos com isso, será que nós somos menos humanos? Será que não tem uma saída para isso? Não tem uma alternativa? Será que nós estamos confinados realmente a viver esse ciclo que se repete cada vez pior e pior? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Como está sendo sentir o sabor da vida nesse momento? O que vocês têm a dizer? Se vocês puderem contribuir nesse diálogo com os comentários de vocês, eu tenho muito a agradecer. Não é um vídeo com a mensagem positiva, peço desculpas por não estar deixando a mensagem positiva e agradeço pela atenção de vocês aqui nesse vídeo. Tenham momentos melhores, cada vez melhores, é o que eu desejo para vocês. E
Beijinho de maracujá.